despertar mesmo o interesse no estudo da palavra de Deus, para desafiar vocês a um relacionamento mais íntimo, mais produtivo com o Senhor, para que as vidas de vocês, com o passar dos anos, não seja simplesmente fui salvo e o tempo passou e eu encerrei a minha carreira e não consegui o desempenho que eu poderia ter conseguido com a graça do Senhor. Nós pensamos hoje cedo no sentido da correção feita por Deus, como o Senhor trata conosco, como Ele usa irmãos, pessoas para nos ajudar, como Ele usa as suas igrejas para correção, como Ele usa a sua palavra individualmente, falando conosco, e como nós devemos estar atentos para isso. Eu quero pensar agora em relação aos utensílios que Deus nos dá, a armadura dele, em Efésios 6, para nos ajudar no nosso combate diário contra o mal, entendendo uma coisa: nós vamos lutar com uma mão e nós vamos trabalhar com a outra. E não tem como separar as coisas. Nós tratamos separadamente, mas é um combate e é um serviço. E tudo isso com um extremo cuidado de conduta na nossa vida para não ofender a Deus. É por isso que no primeiro estudo eu tentei colocar a ênfase na dependência do Espírito Santo. E não é muito fácil um crente novo, já de início, aprender a depender do Senhor, do seu Santo Espírito, para a conduta da sua vida. Mas ele pode. Ele vai aprendendo isso ao longo da sua experiência. Eu li esse versículo isoladamente. Não sei se tem um mosquito andando no meu rosto, não comigo o que é, mas tem uma coisa passando por aqui, não se assuste. Eu li aquele versículo porque desde a infância eu, não sei se posso falar isso, né? Posso falar que gosto de guerra, mas a guerra me impressiona. Não sei porquê. Mas a guerra é uma coisa sem sentido, matando pessoas, e parece que às vezes não tem um propósito, mas é impressionante a estratégia usada em guerra. E desde muito novo, lendo sobre Davi e as suas conquistas, por que o Senhor não deixou ele construir o templo e colocou Salomão para construir o templo? Porque tinha muito sangue na mão dele. As mulheres cantavam: Saul matou milhares, Davi seus 10 milhares. Não sei quantas cabeças Davi cortou, quantas pessoas ele matou ao todo, mas era impressionante. E as coisas do Velho Testamento, elas são físicas, elas são palpáveis, elas são reais, visíveis, para ensinar os da nova aliança numa luta invisível, bem mais difícil. Davi olhava os inimigos dele no olho, pessoalmente, lutava com eles bravamente. Isso nos ensina que nós temos que ser implacáveis. Quando pensa que o Senhor deu aquelas ordens, é para vocês exterminarem o povo. Aquele povo que Deus mandou exterminar é uma simbologia de uma fonte do mal. Tinha alguma coisa naquela raça, naquele povo, que levaria Israel ao pecado. Então você não pode deixar nada daquilo. Elimina. Isso é para ilustrar o nosso combate contra as hostes espirituais do mal. Não é contra carne e sangue, diz Paulo aos Efésios, mas contra as hostes do mal. E é difícil, porque eu não vejo. Eu não sei onde ele está. Não vou sair desferindo golpes no ar. É uma luta espiritual. E se eu não aprendo a usar as armas espirituais, eu não saberei lutar. E eu peguei esse versículo pensado do contexto. Joabe não é um exemplo muito bom. Ele conquistou muito, era um dos generais principais de Davi, bravíssimo,
um primo dele também, fisicamente falando, conquistou muito, tinha um pulso muito forte, mas Davi, antes de morrer, disse para o seu filho Salomão: você não se esqueça de tratar com Joabe, não deixe ele descer a cova em paz. Resolve o caso, porque ele fez traição, matando Abner, que era outro general, de uma forma muito cruel, e não deveria ser visto isso com um soldado de Davi de jeito nenhum. Mas eu pensei os 10 moços, 10 meninos carregando as armas de Joabe. Toda vez que eu leio aquilo, eu fico pensando, mas esse Joabe era uma máquina. Ele sabia usar todo tipo de arma. Você vê que ele matou Absalão com um dardo, 3 dardos. E eu fico pensando, por que ele matou com um dardo? Não foi com uma espada. O homem sabia usar espada, sabia usar dardo, sabia usar flecha, e dava pouco pé também, com certeza. Muros, né? Então, 10 meninos, 10 homens, jovens, ajudando Joabe com as armas. Eu não sei se você consegue imaginar uma luta corporal, a violência daquilo, e ele precisava da espada, o menino tinha que ver. Tem um homem ali, a luta é próxima, é a espada. Joga na mão do homem, pá, já era. Agora está longe, é a flecha, pá, já foi, a espada, pá. E o menino vai aprendendo aquilo, não é? Eu fico pensando aqui na minha cabeça, né? Fico lendo a minha Bíblia, quase voando, entendeu? É interessante, não é? É assim que era. E os meninos andando com Joabe aprenderam. Sei que não é um bom exemplo, mas aprenderam com ele. Armas de perto, armas de longe, olha para lá, você olha com um olho lá e o outro para cá. É assim que faz. E Joabe, além de tudo, era um comandante. Ele lutava e comandava os outros. Eu não sei como fazia isso, sinceramente não sei. Mas 10 moços carregando as armas dele. Então eu estou tentando tirar isso para sugerir que se os moços e moças, né? E as moças, eu vou usar o exemplo de moças também, para ficar bem claro isso, se não se aproximarem dos mais velhos que já estão em combate, é mais difícil você aprender a usar as armas. Bem mais difícil. Sozinho você pode ser muito inteligente, pode ter muita capacidade, ler sua Bíblia, imaginar como vai ser, mas nada pode se comparar à prática. Então é necessário que moços e moças se disponham. Eu quero aprender, eu preciso entrar nesse combate, eu quero aprender a lutar, usar as armas de defesa, de ataque no momento certo, ver o inimigo, perceber o inimigo atrás daquela sombra, olhar para cá, olhar para lá. Eu preciso ter essa sensibilidade apurada. E isso eu só aprendo com um soldado mais velho. Não tem jeito de ser de outra forma. É por essa razão que moços e moças nas suas igrejas, se vocês não se envolverem nas atividades do Evangelho nas suas igrejas, se vocês não procurarem levantar os olhos, perceber onde tem necessidade, onde eu posso ser útil, como eu vou trabalhar, como eu vou servir, não vai conseguir. Não é fácil. Para esses moços sair das suas casas, do conforto da sua casa, do WhatsApp, da internet, e andar com Joabe, era uma coisa muito horrível, muito sangue, mas precisava ter essa disposição. Então, antes de eu usar os 2 exemplos que eu quero usar, vamos ler Efésios capítulo 6. Não vou tratar aquele assunto largamente, mas eu quero tirar. Há uma necessidade de fortalecimento no Senhor e na força do seu poder. Se começamos com o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação daquele que crê, nós somos preservados no poder de Deus. Não tem alternativa. É com o Senhor, na força do seu poder. A instrução de Paulo, revestivos de toda a armadura de Deus. Eu não posso ser protegido ou habilitado no uso de parte da armadura e deixar uma parte sem saber usar. Então, essa parte que eu não sei usar, os inimigos, as hostes espirituais do mal, me acertarão. E eu serei derrotado.
a luta, ele deixa claro, não é contra pessoas. É por isso que num dos estudos nós consideramos a questão do amor. Não ameis o mundo, mas Deus amou o mundo. E o Senhor Jesus olha aquela multidão, nos ensina a não nos apegar com o mundo, mas olha aquela multidão e diz: coitado deles, precisa de ajuda. Então, ao mesmo tempo que nós somos levados ao mundo como ovelhas no meio dos lobos, temos um serviço a favor deles, nós não gostamos do sistema deles. Então, as ideias do mundo, as filosofias, os propósitos e tudo que vem do mundo, fora. Mas nós vamos lá, com amor, para avisar as pessoas do risco que elas correm sem o Senhor Jesus Cristo. Então, nós não vamos machucar pessoas, ofender pessoas, bater em pessoas, criar problema com pessoas, guerrear contra as pessoas. Elas podem nos fazer mal. Elas vão nos fazer mal. Elas vão se levantar contra nós. Mas nós temos que fazer a mesma coisa que o Senhor Jesus fez e que Estevão fez. A mesma. Perdoa-lhes. Não sabem o que fazem. Não é fácil. Não é fácil. Levar uma cuspida, levar uma zombaria, levar uma provocação, maltratado por alguém que não gosta da palavra de Deus, e eu vou precisar de revidar com amor, suportar aquilo de uma forma especial pela graça de Deus e pensar na salvação daquela pessoa. Então, não é contra pessoas que vamos lutar, mas o que está atrás delas. Se você ler, abrindo parênteses aqui, se você ler, de novo, eu dei a ideia, Mateus, Marcos, Lucas e João, para pensar sobre o Senhor Jesus Cristo, você vai ver a quantidade de pessoas possessas de espírito imundo com quem o Senhor Jesus tratou. Todos eles. E curou todos eles. Livrou todos eles. Porque eles faziam coisa errada, eles eram violentos, eles se batiam nos outros, arrancavam o cabelo, faziam todo tipo de coisa. Mas não era ele, era o inimigo dentro dele, ou atrás dele. E o mundo é assim, as pessoas fazem o mal, porque tem mal em si mesmas, obviamente, são pecadores, mas elas são alimentadas pelas forças do mal para o mal, e elas têm inclinação só para o mal, não são salvas. Não tem Deus? Nós que somos salvos, presta só atenção nisso, nós que somos salvos, que somos a habitação de Deus no seu Santo Espírito, ainda temos inclinação para o mal. Estamos na carne. Imagina quem não tem o Espírito Santo de Deus. Não sobrou nada, só tem o mal. Então eu não posso olhar para eles com ódio. É uma luta isso. Mas eu preciso me compadecer, sabendo que o que está atrás deles são as hostes espirituais da maldade. Então, se são hostes espirituais da maldade, dos lugares celestiais, voando por aí, invisíveis a olho nu, como que eu vou conseguir lutar com isso? Com a mão? Não tem jeito. Então, eu preciso da armadura dada por Deus, porque eu estou firme no poder de Deus, e eu dependo de Deus, fui salvo por Deus. Então eu vou tomar a armadura que Ele me dá. Rapidamente, as peças dessa armadura, antes dos exemplos que nós vamos tirar. Cingindo os vossos lombos com a verdade, amarrados com a verdade. Lembra desde o Éden, como Satanás muda a verdade em mentira. Lembra de Romanos 1, como os homens mudam a verdade de Deus em mentira. Como eles procuram de todas as formas deturpar a Bíblia. Então eu preciso me cingir com a verdade, que é a palavra de Deus. A tua palavra é a verdade. Eu preciso me cingir, esse cinto que vem em volta, que o soldado usa, eu vou me cingir com a verdade, está cercado pela verdade, para que todos os ataques contra a verdade não façam efeito na minha vida. Não façam. De jeito nenhum.
em qualquer sentido, para não me demover da minha carreira espiritual. Nunca. Então, cingindo os ombros com a verdade. Vestida a couraça que vem no peito, que protege o coração, a sua vida, a couraça da justiça. E eu bati nessa tecla. A graça e a justiça. A graça e a justiça andando juntas por causa da cruz do Senhor Jesus Cristo. Satanás tem essa estratégia de acusação. Ele é o acusador dos irmãos. Então, quando acontece um erro na vida de um salvo, você não é salvo. Estou falando, você não vale nada. Você não presta. Você não é salvo. Salvo não faz isso. E começa. Se você não tem essa convicção, eu não fui salvo porque eu fiz alguma coisa. Eu não fui salvo porque mereci. Eu não tenho capacidade de me salvar. Eu fui justificado por Deus, pela fé no Senhor Jesus Cristo, pela obra que Ele fez. Deus me declarou justo pelo sacrifício do seu Filho. Se isso não ficar entranhado em mim, no coração, Satanás pega mesmo. Ele perturba estas coisas. Então eu preciso estar vestido com a couraça da justiça, calçados os pés, e tem muita coisa sobre isso, tá? Estou passando muito rapidamente. Calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. Fui salvo desta forma, pelo Evangelho, que é o poder de Deus. Ando no Evangelho. Por isso que eu disse que o apóstolo Paulo cita, ele fala o Evangelho de Deus, o Evangelho de Cristo, e é o meu Evangelho. Então eu ando dignamente pelo Evangelho. Os meus passos, a minha conduta, ela não está dissociada do Evangelho. Quando você lê, por exemplo, a carta de Paulo a Tito, ele está falando sobre a conduta das várias classes de pessoas. Aquilo é chamado, o título que alguém sugere lá é o ornamento da doutrina. É a vida do salvo, os passos dele, o andar dele, combina com a doutrina, combina com o que ele fala. Combina com o que ele fala. Por exemplo, nós lemos hoje sobre a morte de Ananias e Safira, e como Deus tratou aquele caso. Você continua lendo aquele texto e você vai ver que havia respeito por parte do povo. Os primeiros cristãos, na verdade, ao invés de despertar ódio das pessoas, caíram na simpatia do povo. Tanto é que o povo incrédulo os apelidou de cristãos em Antioquia pela primeira vez. Não eram chamados assim, crente, cristão ou qualquer coisa. Eles não tinham nome de nada. Nada, absolutamente nada. Agora, pelo fato de viver em Cristo, de andar em Cristo, de conduzirem suas vidas no modelo do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, foram chamados assim. Então, os meus pés andam de acordo com o Evangelho. Não posso andar fora, sem sintonizar aí, porque senão a palavra, a pregação caiu por terra. Eu vou perder completamente a estrutura. Então eu calço os pés ali no Evangelho da paz. A nossa conduta é de paz, tomando o escudo da fé. Então os ataques virão. Porque Satanás é um leão, é um anjo de luz, é tudo que você pensar, de todos os jeitos que você pensar. E ele ataca de todas as formas, se não é de um jeito, é do outro. O dardo com que Joabe matou Absalão é uma arma pequena, fina, sutil. E esse dardo pequeno é como se Satanás olhasse e nos visse bem vestidos com a armadura. Ele pensa assim: eu vou jogar logo uns 10 de uma vez. Um buraquinho vai achar. Quem sabe no pescoço. Já era. Está meio aberto. Ele pensa assim: eu jogo logo um monte. Um vai pegar. Então, eu só consigo neutralizar esses dardos inflamados,
queimando, ardendo, que sai de dentro do inferno, eu só consigo neutralizar isso pelo escudo da fé. O que é o escudo da fé? Eu preciso me agarrar nas promessas. As promessas que Deus me deu. Então, se eu não leio a minha Bíblia, se eu não me agarro nas promessas, e um dardo, por acaso, chega muito, eu só consigo neutralizar aquele dardo me segurando numa promessa. Senão não vai dar. Não vou neutralizar esses dardos. Então é por isso que tem que ler incansavelmente a sua Bíblia. Também ele diz: tomai o capacete da salvação. A mente. A mente. E a mente vazia é uma oficina do diabo. E o capacete da salvação protege a sua cabeça. Então você precisa pensar o que é que você lê, o que você vê, o que você ouve, as coisas que você deixa entrar dentro do seu cérebro. E a única forma de ele não abalar o seu entendimento, a sua confiança, a sua convicção nas verdades que te levaram a crer no Senhor Jesus Cristo, nas verdades que vão conduzir sua vida, se você não usa o capacete da salvação, não consegue. Porque se ele destrói a base, se ele neutraliza a sua segurança de salvação, então você vai estar totalmente enfraquecido em todos os aspectos. Os assuntos da salvação, eu vou sugerir de novo. Você chega em casa, no seu tempo, comece a estudar Romanos. O Evangelho aos Romanos, né? Como eu tenho dito. Comece a estudar Romanos. Você quer aprender um pouco mais sobre o Evangelho? Comece a estudar Romanos. É verdadeiramente de cair o queixo. Paulo cerca de todos os lados. Ele literalmente anula as hostes espirituais da maldade. Joga eles fora. Ele apresenta o Evangelho na sua essência. Então você ouve palavras, redenção, purificação, propiciação, salvação, expiação. O que é isso? Grande parte dos crentes no Senhor Jesus não diferencia uma palavra da outra. E são todas estas palavras relacionadas com a tão grande salvação. Eu sei que eu não posso entender, e eu também não entendo profundamente, como o nosso irmão já até disse, muito mais vai ser no céu, mas o básico eu preciso ter. Eu preciso ter. Então, se alguém me disser a palavra redenção e a palavra justificação, eu saberia diferenciar os dois aspectos da mesma salvação? O que sugere, ou o que fala uma palavra, o que fala outra? Não, eu não sei, então tem que saber. Baixa sua cabeça lá e vai estudar e diferencia essas coisas e aprende essas coisas, porque esse é o capacete da salvação. E ele diz, por fim, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, não pode ter dúvida disso. Paulo sugere ou ensina isso a Timóteo, e Paulo fala que era para ele fazer isso com outros, para passar para homens idôneos, capacitados para fazer a mesma coisa. O manuseio das Escrituras é imprescindível nessa luta, nesse combate nosso contra o mal, no nosso serviço para o Senhor. Eu ia dizer que manusear a palavra de Deus deveria ser assim uma coisa mais prática para todos nós. Uma sugestão para crentes novos. Parece muito básico o que eu vou dizer. É muito básico mesmo. Mas você começa tentando dividir sua Bíblia. Certo? Você vai saber, eu sei o que é Velho Testamento, sei o que é Novo Testamento. Mas você sabia que, por exemplo, vocês que são criados em lares cristãos, ou têm contato com a palavra de Deus desde a infância, ou quase todos vocês aqui, parece muito simples. Mas uma pessoa lá fora, isolada lá fora, nunca teve contato com a Bíblia, nunca pegou a Bíblia na mão, não sabe o que é Bíblia. Ela não sabe o que é Velho Testamento e o que é Novo Testamento. Não sabe nem o que é isso. Então, assim, começa do básico. Eu separo o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento é só um bolo só? Não, não é um bolo só.
Ele tem 5 livros lá, o Pentateuco. Ele tem os livros poéticos. Ele tem os profetas. Ah, que legal. Por que separado um do outro? Eu vou começar a perceber alguma coisa. Aí eu vou no Novo Testamento, tem o Evangelho, que alguns chamam os Evangelhos, né? Mas é um só, em 4. Eu vou olhar aquilo, eu vou olhar o livro dos Atos dos Apóstolos, um livro histórico, vou olhar as epístolas, vou olhar o Apocalipse, eu vou tentar entender essas coisas básicas. Esse é o manuseio da espada. Eu vou começando lá da base, e vou pegando uma coisa, porque essa carta Paulo fala assim, naquela outra ele fala do outro jeito. Porque nesse livro está assim, no outro está do outro jeito. Eu vou tentando. Essa pesquisa, ela tem que cativar o coração de todos os salvos em casa. E é por essa razão que nós temos as reuniões da igreja, que nós chamamos reuniões de ministério da palavra de Deus. Nessas reuniões de ministério, os irmãos que têm dom de ensinar vão ministrar a palavra. Então, eu não posso me ausentar dessas reuniões, porque o que eu não aprendo sozinho, vou aprender lá na reunião da igreja. Entendeu? Então, esse é o ponto. Agora, 2 exemplos, nos poucos minutos que faltam, um de rapazes e um de moças. Vai com um negocinho aqui para ficar mais depressa. Vou começar com as moças. Livro de Ruth. Nós vamos ver no exemplo de Ruth como ela usou a armadura de Deus. Embora estivesse no Antigo Testamento, embora não ouviu nada do ensino de Paulo, mas ela é uma ilustração de alguém que aprendeu estas coisas básicas. Só 3 coisinhas sobre Ruth e depois nos rapazes. Ruth, capítulo 1, versículo 16. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. E eu pensei que isso foi a grande decisão da vida dela. Uma decisão caracterizada pela convicção da salvação. Eu sei que ela não ouviu o Evangelho, a pessoa do Senhor Jesus, a cruz, a salvação no Antigo Testamento era na figura do Cordeiro, e esta jovem certamente ouviu da sua sogra, do seu marido que tinha falecido, e ela estava convicta, totalmente convicta: o teu Deus é o meu Deus. É básico, é simples, mas ela está usando aqui o sapato, o Evangelho da paz e o capacete da salvação. Ela está cercada, os pés e a cabeça. Ela tem essa estrutura na sua carreira pela frente. É uma das histórias mais lindas da Bíblia. Capítulo 2, ponto número 2, versículo 2. E Ruth, a Moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela disse: vai, minha filha. O pedido de Ruth ilustra a prontidão dela no serviço, a prontidão dela de ir, aquela vontade de entrar no trabalho, de entrar na seara, de entrar no conflito, no labor, e não ficar de braço cruzado. Ela está amparada, ela está cingida, ela está estruturada, e ela agora vai sair de perto da sua sogra, e ela vai ao campo, ela pede para ir ao campo. Essa disposição de Ruth é algo que vai ajudar um jovem, uma jovem, crentes no Senhor Jesus Cristo, a iniciar a sua carreira, a tomar posse dessa armadura. Eu vou vestir essa armadura, para que se eu não vou sair? Para que se eu não vou fazer nada? Então, esse é o sentido. Os crentes mais jovens precisam se aproximar dos mais velhos e me deixa ir contigo. O que eu tenho para fazer? O que é que eu posso fazer?
Entendeu? Você dá o seu passo inicial. Se você não faz isso inicialmente, se alguém precisa ficar empurrando, ou puxando, ou apertando, constrangendo o tempo todo, isso não é bom, porque você não vai cingir a armadura, porque você está sendo empurrado, você está sendo forçado. Agora, quando você tem vontade de ir, você sabe, eu não vou despreparado, eu vou me cingir para poder ir. Então, ela mostrou isso, dizendo para sua sogra, deixa-me ir ao campo. Ela foi humilde também. Pediu para sua sogra se ela poderia fazer aquele serviço. Também, além disso, versículo 7, disse-me ela, deixa-me colher espigas, um homem falando sobre Ruth, e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio, e desde pela manhã está aqui até agora. Desde manhã está aqui até agora. Eu vou dizer uma coisa. Às vezes não é fácil para um crente suportar 1 hora de reunião. Dá uma canseira. Não dá conta de suportar. Suportar 1 hora de distribuição de folhetos pela rua. Alguém vai pensar, será que eu fiz isso alguma vez? Quando foi a última vez? 1 hora de visita na casa de uma pessoa que não conhece o Senhor Jesus Cristo. 1 hora falando do Evangelho para ele, respondendo as perguntas, os anseios, as dúvidas. Mas isso cansa demais, é muito chato. Mas não aguenta. Não aguenta. Essa moça, ela ficou o dia inteiro atrás dos segadores, pegando a sobra deles, os restos. O dia todo, ela chamou a atenção daqueles homens, porque essa mulher estranha, ela chega, não fala, e ela vai colhendo as coisas, o que nós deixamos escapar, ela vai colhendo, o dia todo. Então isso mostra a verdadeira dedicação de uma pessoa salva, a verdadeira dedicação de uma pessoa salva. Se eu quero me dedicar, eu preciso da armadura de Deus. Sem essa armadura não existe possibilidade desse tempo gasto na causa do Evangelho. Os rapazes, livro de Daniel, 5 minutos. Livro de Daniel, capítulo 1. Chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos príncipes, jovens em que não houvesse defeito algum, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, e todos em ciência, entendidos no conhecimento, que tivessem habilidade para assistirem no palácio do rei, que lhes ensinassem as letras e a língua dos caldeus. Depois tem o nome deles. O primeiro ponto que eu queria destacar em relação a essa experiência é que sem a armadura eles teriam sido facilmente derrotados. Por quê? Porque houve uma astúcia aqui. Depois você pensa isso com cuidado em casa e você vê o que é que Nabucodonosor queria, certo? Que tipo de gente ele queria. Então você presta atenção no que é que o mundo quer. E presta atenção se você não está conduzindo a sua vida para isso aqui. Porque se tiver, já foi. Satanás é muito astuto. Muito astuto. Eu vou me explicar um pouco melhor. Para que ninguém me entenda mal e pense que eu sou contra estudar, e fazer curso, e concurso, e trabalhar. Absolutamente não sou contra nada disso. Absolutamente. Mas a Bíblia tem uma chave. Traz uma chave para nós em relação a contentamento. Certo? Quando você percebe que existe algo além, que vai despertar a sua cobiça, que vai alimentar as concupiscências da carne, então você pode ter certeza que isso é ir além do necessário. Além do necessário. Quando você vai além do necessário, Nabucodonosor
cresce o olho, mas como você. Aquele cara é bom. Aquela moça lá, pá. Se eu trago ela para cá, ou ele para cá, vai explodir o negócio. Pá, pegou você. Não, mas eu não quero, não sei o quê. 20 mil. Não, 50 mil. Ah, 100. Rapaz, está falando da minha língua. 150. Caiu. Você precisa de 150 mil por mês para viver? Nabucodonosor tem. Mais que isso. Muito mais. Então o mundo, Satanás usa essa astúcia dele para pegar na coisa que não está errada. Não está errado eu estudar. Não está errado eu fazer uma faculdade. Não está errado eu arrumar um emprego. Não está errado nem eu ser promovido. Não tem nada de errado com isso. Mas eu preciso vigiar essa parte. A astúcia dele é muito grande. E há convites que vão me levar para o mal. Então o assunto é longo, eu não vou esticar. Ponto número 1 dos rapazes. Astúcia. Ponto número 2. São 3 para cada, né? Versículo 8. Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, portanto pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Tomou uma atitude. 3 palavras para letrar, tá bom? Tomou uma atitude. Se era a astúcia de Satanás, eu vou tomar uma atitude em relação a essa astúcia dele. Eu não posso ficar neutro. Eu tenho que dizer, como diz o cântico, um forte e firme não. Não. Vou tomar uma atitude. Mas você vai perder essa oportunidade. Não, não e não. Tem que falar assim. Essa atitude tem que ser tomada. Por que você vai tomar isso? Porque você tem uma armadura. Você está com a armadura de Deus e esta armadura de Deus é que vai te dar condições de falar não. Senão você não consegue falar. Você vai cair. Esses rapazes aqui, eles conseguiram fazer isso daí por causa da armadura. Estavam encapados com a armadura de Deus. Mesmo tendo sido levados cativos, levados longe da sua família, podia estar revoltado contra Deus, como alguém costuma falar, revoltado contra Deus, tinha tudo para seguir o caminho. Não vamos não. Não queremos nada disso. Terceiro ponto. Deus entra em cena. Versículo 9. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Se começa com a astúcia do diabo, termina com a aprovação de Deus. Pode ser. Deus viu aquilo. Deus viu. Ele viu o escudo da fé em ação. Quando Deus vê o escudo da fé em ação, os rapazes confiaram em Deus, o escudo foi colocado em ação, Deus entra em ação. Instantaneamente. Eles tomaram o escudo do Senhor. Então o Senhor vai agir. Ele não tinha força contra esse eunuco, não tinha condição política de negociar nada, não tinha ninguém a favor deles, embaixador de Israel lá, para fazer nada, absolutamente nada, entregues. Mas o Senhor os aprovou. Então, que nós sejamos assim, prontos a conhecer essa armadura de Deus, dispostos a tomar essa armadura, sabendo que a nossa luta não é contra carne e sangue, e bem preparados, como Ruth é, como Daniel e os seus 3 amigos eram, usando a armadura de Deus, nós vamos cumprir o propósito dele, de ter vidas úteis e honra ao Senhor.